Então, até aqui, o que esse cenário nos diz? Que esse vírus vai circular muito, mesmo onde as pessoas tomaram 2 doses, talvez até onde a grande maioria tomou 3 doses, e deve causar severidade de doença entre os mais vulneráveis, que é quem não está imunizado, não está vacinado. Então é um vírus que vai circular e, no mínimo, vai dar trabalho pelas pessoas que ainda não foram vacinadas. Vou chegar no Brasil para dizer onde a gente está nessa vulnerabilidade. O quanto que esse vírus pode circular? Imagina o seguinte, a gente está nessa situação da Covid até aqui. As vacinas diminuíram muito os casos, atenuaram muito as coisas, as pessoas já estão cansadas, os profissionais de saúde estão exaustos e traumatizados de trabalhar até aqui, tá todo mundo querendo sair, fazer alguma coisa, respirar, e agora a gente começa a ver uma necessidade de talvez ter que fechar. Vai ser muito difícil de conciliar as duas coisas, em especial com as festas de final de ano. Então eu vou relembrar um caso aqui que evoluiu um pouco mais para mostrar para vocês o que a gente pode esperar daqui para frente. Falei na live anterior, rolou uma festa em Oslo, na Noruega, de uma empresa, se eu não me engano, mineradora, que convidou os funcionários para celebrar o Natal. Era uma festa que as pessoas só podiam entrar quem tomou 2 doses de vacina e testou negativo na entrada para poder ir para o restaurante comer sem máscara, tranquilo, desprotegido, numa boa. Até aqui isso tem funcionado bem. Estados Unidos, Europa ficaram bem no verão e o Brasil a gente está vendo esse tipo de relaxamento acontecendo. As pessoas se aglomerando em ambientes fechados. Não estou falando de ambientes tumultuados, lotados, como festas, como jogo de futebol e outras coisas. Isso aí é uma outra história, mas vocês extrapolam desse resultado para isso. E tá indo tudo bem. Mas em Oslo, 2 das pessoas que foram nessa festa tinham voltado da África do Sul. Uma delas, pelo visto, estava com a Omicron. Mais de 100 convidados, todo mundo com 2 doses de vacina, todo mundo testou negativo antes, mas o vírus pode não ser detectado no teste, em especial se ele mudou um pouco. Dessas 111 pessoas que eles entrevistaram até aqui, 80 tiveram Covid. Pegaram Covid na festa. A festa foi dia 26 de novembro, a gente tá... a última atualização desses resultados foi dia 9 de dezembro, então entre 26 e dia 9... Dos 111 que eles entrevistaram, 80 pegaram Covid. Essa é a capacidade que esse vírus tem de se transmitir numa aglomeração. E entre as outras pessoas que também estavam no restaurante, mas que não estavam na festa da empresa, então não sei dizer para vocês o status de vacina e outras coisas dessas pessoas, 60 também pegaram Covid. Então, um lugar fechado, as pessoas comendo no salão sem máscara, conversando, bebendo, falando, 80 casos entre vacinados, mais 60 outros casos que eu não sei dizer para vocês qual é a situação. Então, um evento, 120 pessoas, 140 pessoas aí com Covid, por causa de uma pessoa infectada. Se isso não é super transmissão, eu não sei dizer para vocês o que é. Dessas 140 pessoas com Covid, até aqui, só uma não manifestou sintoma. Todas as outras 139 manifestaram sintomas como dor no corpo, cansaço, febre, dor de cabeça, garganta raspando, tosse e afins. Nenhum deles precisou de hospitalização, nenhum deles ainda está internado no hospital com qualquer coisa. Então a gente tem sinal de que o vírus se transmitiu aí, causa sintomas, mas pelo visto a imunidade dessas pessoas até aqui está dando uma proteção para elas e a gente precisa de mais algum tempo para ver o que aconteceu de fato. Faz 1 semana e meia que essas pessoas estão com Covid, mal começaram a desenvolver, a gente ainda vai ver a manifestação de sintomas mais severos mais para frente. Então, ainda é cedo para a gente bater o martelo dizendo que essas pessoas não estão sendo tão hospitalizadas, mas a gente já está vendo que o vírus é bastante transmissível. Agora a gente está nesse suspense de esperar para ver o que ele vai fazer com as pessoas. O resultado é que na Noruega e na Dinamarca, que são países que testam bastante e sabem que o que está circulando lá é Omicron, a gente está vendo essa onda de casos aqui. São países que têm mais de 70% da população com 2 doses, que está no inverno, que está com as pessoas fechadas, em parte as pessoas já estavam relaxando, tirando a máscara, fazendo as coisas, e vocês veem que em nenhum momento até aqui na pandemia, desde 2020, esses países registraram um aumento de casos como esse. Então a gente está vendo os casos explodindo porque esse vírus é muito transmissível, mas até aqui não vimos as pessoas sendo hospitalizadas por isso. Esse é o crescimento da Omicron em países que estão controlando bem o vírus, dentro desse tipo de ambiente, mesmo onde as pessoas estão vacinadas. Então,
O que eu imagino que vai acontecer daqui para frente? E vou dizer para vocês com base no que a gente tem até aqui de imunidade e de casos circulando. Eu não vejo motivo, eu já falei isso em outras lives, para o vírus ficar menos severo, para ele causar casos mais leves, porque a transmissão do coronavírus acontece na primeira semana e a severidade dos casos, o desenvolvimento desses casos, a inflamação do pulmão, o coágulo e outras coisas acontece na segunda, terceira, quarta semana. Então o vírus já foi embora quando a pessoa está com sintomas mais graves, ou já foi transmitido para a maioria que ele ia se transmitir. Não tem relação entre as duas pontas. Então eu já disse que eu não espero o vírus ficar mais atenuado com o tempo, dado o mecanismo de transmissão dele. Ele está sendo muito bem transmitido mesmo sem se atenuar. Mas a gente está vendo que a imunidade parcial, embora não impeça o vírus, pode dar uma proteção ainda para as pessoas. Então, se a coisa continuar indo nesse caminho, se essa imunidade parcial continuar impedindo casos graves, principalmente entre quem tomou vacina, o que pode acontecer é que, embora vulneráveis ainda possam sofrer bastante com a Covid, entre quem já está imunizado, os casos seriam mais leves e essa imunidade parcial deixaria as pessoas pegarem essa Covid, mas não terem uma coisa tão grave. Então, se isso estiver se confirmando, se isso estiver acontecendo, o que pode acontecer daqui para frente é a gente esperar ondas de variantes ou de vírus que escapem um pouco mais da imunidade, mas que não vão causar tanto estrago em hospitalização e mortes quanto ondas anteriores, e com o tempo a população vai ficando imunizada, ou porque tomou várias doses de vacina, ou porque teve Covid várias vezes, e essa imunidade que a gente constrói transforma a doença que você pegar de novo depois em algo mais leve. Então, seria o equivalente à gripe, por exemplo, ter ficado mais leve hoje em dia em relação ao que foi em 1918, não porque o vírus mudou, mas porque parte das pessoas vulneráveis morreu, e porque quem ficou já teve tantos casos de gripe desde cedo, já tomou tanta vacina, que o vírus não causa mais esse estrago todo dentro do corpo. Então não foi o vírus que ficou mais leve, foi a gente que ficou mais forte, com a imunidade mais forte contra ele. Eu recomendo você fazer isso com vacina, né? A gente não está no século XII para você precisar ter coqueluche e tuberculose para fortalecer o seu sistema imune. Para isso que serve imunizante, para a gente ter uma imunidade produzida de maneira segura. A gente já tem 3 doses de vacina para induzir uma boa imunidade aqui que vai nos proteger contra a Omicron, e eu espero que venham outras doses depois para fortalecer ainda mais essa imunidade, e vou mostrar para vocês agora na parte de reforço de vacinas por que a gente pode esperar isso acontecer. Então, o cenário realista até aqui é: a Omicron circula muito bem, consegue infectar mesmo quem já teve Covid antes, consegue infectar mesmo quem tomou 2 doses de vacinas, mas quem já teve Covid e tomou 2 doses, ou quem tomar 3 doses, quem tomar sua dose de reforço, deve ter uma boa proteção, e embora ainda possa pegar, deve estar bem protegido de hospitalização, complicações e outras coisas. Então a gente deve ver esse vírus circular, mas não causar o estrago que poderia causar se a gente não tivesse as vacinas até aqui.